quase toda a minha fala vai girar em torno de uma ideia de um desejo de uma continuidade perdida, né? Isso vai se desdobrar em algumas questões, mas o primeiro tópico diz respeito a um conceito que a gente sabe que é muito caro ao Marcelo, que é a ideia de montagem. E a ideia de montagem está aqui, mas está em muitos outros trabalhos de forma muito marcante, também no cinema, né? A montagem é uma ideia que vem de um pensamento industrial, quer dizer, tem a ver com a necessidade que a produção impõe de você fragmentar esse processo de constituição de produtos, né? Então, assim, dentro de uma lógica artesanal, o artesão ele tem um domínio do todo, né, do processo, ele sabe fazer a coisa do começo ao fim. Por uma questão de otimização da produção, você tem que especializar tarefas, e nessa lógica industrial, cada trabalhador ali é responsável por uma determinada peça, ele realiza bem a sua tarefa e o seu gesto produtivo, mas não necessariamente ele tem uma consciência do todo. E essa lógica industrial, ela constitui, a partir da montagem, um certo paradoxo entre alguma coisa que é ao mesmo tempo fragmentária, mas que tem que constituir uma unidade. Assim, essas partes elas têm que se colar a partir de um projeto, e isso constitui uma unidade. Quer dizer, a montagem, para além da questão da produção industrial, ela é um pouco o modo de falar da modernidade. Essa é uma ideia que está muito presente em Walter Benjamin, que é um autor importante para mim. Quer dizer, a montagem ela é a continuidade possível num ambiente que se tornou extremamente fragmentário também por conta de uma aceleração do tempo, né? Quando você caminha por uma cidade, você tem um excesso de estímulos, de coisas atravessando o seu caminho. Então a ideia da montagem, ela quase que vira uma experiência que se constitui independente de uma intenção, de um projeto. Aliás, o Benjamin vai dizer justamente que essa fragmentação e essa aceleração do tempo inviabiliza o que ele chama de experiência, que é a possibilidade de um saber constituído a partir de uma duração, de uma vivência mais extensa das coisas, né? Então as metrópoles já não dão essa oportunidade para a gente. E o Benjamin pensa a montagem como esse modo de falar da modernidade, por isso ele acha que o cinema é uma experiência privilegiada, ela está sintonizada com esse seu tempo, e ele usa outras imagens como constelação, né? A constelação são pontos isolados que você tem que fazer um certo esforço para ligar, para constituir uma forma. A ideia de ruína também, né? As coisas chegam sempre aos pedaços e cabe a gente tentar completar essas formas. Então, uma coisa que de alguma maneira eu vejo aqui é um pouco esse desejo de reconstituir uma continuidade perdida, não necessariamente como nostalgia, mas é um desafio que se aceita, né? A gente percebe, é muito evidente que essas panorâmicas elas são muito extensas, né? Elas, ao mesmo tempo que elas mascaram as junções, muitas vezes, em alguns casos não, a gente tem ali simplesmente a justaposição das imagens, mas na minha primeira passagem por aqui, eu me deixei enganar realmente por uma panorâmica do centro ali, e chega uma hora que ela não tem fim, você fala, opa, isso não existe, né? Mas às vezes as junções elas estão, a passagem é muito suave, mas em alguns momentos a gente percebe ali que você tem um rio que não deságua em lugar nenhum, enfim, o jogo ele se revela. Então, essa é uma experiência, a montagem, mesmo no cinema, ela é um jogo de mostrar e esconder o corte, né? Isso, ela contém em si esse paradoxo. Uma coisa que eu senti, assim, existe aqui uma espécie de efeito bumerangue. O bumerangue, essa brincadeira do celular, assim, né? Você tem, as redes sociais convidam a
uma produção que é sempre muito estreita, muito curta, né? Esses microvídeos, mas a gente espera também esse efeito de continuidade, então a estratégia é fazer ele voltar infinitamente, né? Esses trabalhos, além deles serem bastante extensos, eles produzem esse efeito bumerangue porque eles podem ser vistos em qualquer direção, né? Apesar de ter um título e um crédito ali no final, a gente pode voltar, essa imagem ela pode ser infinita, como são infinitas ali as fitas de Moebius, né? Que é uma continuidade paradoxal, porque é uma pista que tem duas faces e ela te joga assim de um lado para o outro sem que você perceba essa passagem. Então, eu acho que esse jogo de fragmentar e criar efeitos de continuidade está muito presente na exposição. E já me encaminhando assim, para uma coisa que vai ser uma pergunta, a fotografia e o cinema, eu tenho a impressão que tem relações um pouco distintas, né, com relação à ideia da continuidade. O cinema ele é pensado para criar a ilusão de continuidade, né, de uma tal maneira que a montagem, depois de 100 e tantos anos de experiência com cinema, a gente perde a capacidade de enxergar o corte. O corte ele se naturaliza, entre aspas, obviamente, porque a gente domina muito os códigos do cinema. Então, assim, o avião decola, aterriza depois de 5 segundos, isso não causa nenhuma surpresa, a gente intui o que está ali no meio, então a gente não enxerga mais os cortes. E o cinema ele é um pouco pensado, a nossa linguagem do cinema ela é pensada para isso, para não dar mais a ver o corte. A fotografia é um pouco o contrário. A fotografia é tradicionalmente uma arte de imagens isoladas. Estou pensando a fotografia de uma tradição mesmo. É claro que a fotografia sempre teve seus meios para constituir narrativas, mas ela é muitas vezes uma arte que constitui um certo culto ao instante, né? Então, cada imagem marca o seu momento e a imagem seguinte ela é eventualmente uma outra obra em si. E eu percebo no trabalho do Marcelo que ele retorce um pouco essas duas lógicas. No cinema, uma coisa que ele faz, em pelo menos 2 filmes que eu conheço, é dar a ver o salto nessa experiência do corte. É retomar a consciência de que aquela narrativa ela é feita de descontinuidades. Então, se o cinema convida a gente a não perceber, ele recobra um pouco essa consciência na experiência da montagem no cinema. E na fotografia, aqui é justamente o contrário. Quer dizer, a fotografia ela tende a ser pensada como uma arte que demarca instantes e isola um quadro do outro. O que ele faz é ir na direção contrária e tentar restituir essa passagem, escondendo as lacunas entre uma imagem e outra. E aí, acho que isso pode ser uma pergunta já, quer dizer, eu tenho outras depois, mas é muito visível que a ideia da montagem a montagem é uma ferramenta muito cara, a sua produção aqui no cinema, e eu te convidaria, se a pergunta fizer sentido para você, a discutir um pouco assim, como é que é a montagem no cinema e na fotografia, que diferenças você vê, assim, como é que você chegou a um modo de fazer filme a partir de uma experiência de montagem que é bastante radical e da onde vem esse desejo de produzir um pouco na contramão essas continuidades da fotografia. A ideia é discutir assim, você tem um trabalho bastante experimental tanto na fotografia quanto no cinema, e eu te convidaria a pensar essa experimentação a partir do conceito de montagem. Tá. Então, a montagem é um bicho que eu mais gosto nos 2 processos, né? De ficar lá, enfim. Alô? Mato, acho que você tem que abaixar um pouquinho o seu. Posso falar desse também, né? Dá na mesma? Aí, então é um bicho que realmente eu tenho, se for para escolher um elemento, é onde mais meus neurônios trabalham, mais eu tenho um desgaste físico e psíquico bastante grande. Eu falo que eu fui fazer fotografia por acaso. Esse é um pouco de charme, um pouco talvez até uma mentira, né? Mas
De fato, eu fui, um amigo me convidou esse fato lá, foi essa aqui, as primeiras fotos que eu tirei de Mariana. Um amigo, que é um fotógrafo, me convidou para ir lá fazer... eu tinha acabado de chegar um drone e uma câmerazinha Osmo que eu comprei, e eu falei, não, nada melhor estrear esses dois equipamentos num local onde a ordem geométrica das coisas está um pouco mais desorganizada que o habitual, né? Aí vamos lá. Chegou lá, eu voltei de Mariana fucei lá no meio daquele... além da lama, tinha um negócio que me impressionava muito, que você voltava, tinha um montão das coisas materiais de matéria mesmo, lá do metal, um pozinho que entrava em tudo. E eu no meio daquele pó, no meio de uma casa, comecei a pesquisar, eu não conhecia o equipamento, falei, preciso conhecer um pouco. Entrei numa casinha e vi panorâmicas, eu gosto. E foi, né? E aí, eu voltei de Mariana com umas 500 fotos panorâmicas e 5 minutos de cinema. Aí eu falei, pô, aí começou uma discussão comigo, falei, havia de fato aqui, eu estou meio de saco cheio do processo de produção de cinema, é muito difícil, advogado, é contador, são editais, e aí eu falei, vou fazer fotografia, né? Mas, de certa forma, então eu comecei. Daí, isso para mim eu não sei explicar, porque eu não tenho como... Se me der um diploma eu quero, porque eu não tenho esse título. Então eu não tenho essa formação, estudo bastante e tal, mas eu sou muito mais intuitivo do que teórico. Então até onde eu consigo chegar, eu sinto que tem uma coisa parecida, quer dizer, a minha sensação na montagem é muito parecida. Primeiro de não ter uma narrativa linear, tradicional, isso eu briguei muito no cinema e aqui também. Né? Um amigo fotógrafo assim, nossa, que genial esse papiro, não sei o quê, mas você precisa contar a história. Eu falo, meu amigo, eu briguei anos no cinema, porque justamente para não ter aquela coisa, né, de narrativa, de começo, meio e fim, enfim, essa tradição, esse verme que ocupa 95% do cinema, aqui eu não vou ter mesmo. Então, mas eu tenho que, assim, o que me pega, o que me morde para fazer, essas que você falou que tem uma separação, é da Biblioteca Mário de Andrade, foi o segundo trabalho. Todas as outras meio eu tento fazer uma grande foto de um montão de outras fotos que eu pego. Porque a Mário de Andrade foi a primeira, estava pronto, porque quando eu vou filmar, olha só, o ato falho. Quando eu vou fotografar, eu já penso na pegada. Então aquela, por exemplo, aqui foi muito fácil, porque aqui, apesar de ter sido a primeira, é uma lama só. Então a cor meio que domina e ajuda a juntar uma coisa só, né? Aquela do Ceará, eu tentei pegar elementos isolados no meio daquele mar de coisa que vai. Aquela dos vizinhos é a zona de pequenos locais de trabalho que também não tem dificuldade de juntar. Aí por quê? Aí, aliás, lendo o seu artigo, depois de ler o seu artigo, eu comecei a desenvolver uma pequena teoria que a fotografia nunca está sozinha, né? Ela sempre tem companhias, né? A moldura, a parede, a janela que está perto, as fotos que estão perto, mas a maior companhia da fotografia é ela mesma, né? Aí eu pensei numa ideia que tem duas forças, em toda a fotografia existem essas duas forças, que trabalham, às vezes juntas, às vezes uma dominando, não, que seriam forças centrífugas e centrípetas, né? Umas que levam para fora da foto, daquele pedaço de espaço e tempo, e outras que concentram nela. Então, essa foto aqui, por exemplo, se eu pegar ela tem uma força centrífuga muito forte, mas é para baixo, né? Dada essa situação do peso dos cavalos, né? E da polícia, né? São cavalos de polícia, então, seria um montão de flechas para baixo. Mas tem um elemento dela que é centrífuga. Seria um montão de flechinha para baixo, se eu fosse simbolizar, tá? Que é isso aqui. Aqui seria uma bola, né? Que seria quase uma rota de fuga para a polícia, né? Que são elementos completamente aleatórios, que eu peguei lá debaixo de um cavalo e tal, e que, então tem esses dois elementos. Daí eu fico pensando
quando eu falo que o maior vizinho da foto é ela mesma, é pensando nessa psique das fotos, né? Que elas trazem, quais são essa força. Não sei se eu respondi, mas Só para complementar, você falou que em alguns casos você antevê essas possibilidades de junção, mas tem algumas, eu fico pensando, que talvez sejam bastante improváveis. Essa do rio, por exemplo, né? Tem um córrego ali que você... Quer dizer, isso é uma pesquisa que você faz em arquivo também? Ou sempre você quando você fotografa, você já está imaginando com que cena aquilo pode se ligar? Sim, não. Nesse caso, isso aqui é bem anárquica, mas que eu gosto muito, que é que eu chamei de duplo, né? Que são fotos principalmente do centro da cidade. Aí foi uma devolução, ali já passou um rio no Anhangabaú. E eu tinha fotografado rios recentemente. Vamos devolver o rio para o Anhangabaú. Aí são jogos, é uma brincadeira, né? Nessa eu gosto bastante, inclusive das surpresas. Tem uma junção específica, que se for para escolher uma, que em filme também eu sentia muito essa dificuldade, que é aquela junção onde aparece a pata do cavalo, o rabo do cavalo, junto com aquelas mulheres que estão no cabeleireiro africano. Sabe que as mulheres vão colocar peruca? E essa junção eu acho demais. É uma junção dificílima de conseguir. Quando vem, é porque ela não é racional, tudo bem, é tipo se pegar o nosso Quequistão, associação das pernas do Garrincha com Fred Astaire, né? São associações banais, ali é pele, cabelo de mulher com pele de cavalo, mas dada o deslocamento das duas cenas em si, dá uma coisa que quando você vê aquilo a primeira vez, não além do racional, além do emocional, é um lance que dá assim, que é um espanto. E isso eu acho que quando consegue isso na edição é a minoria, né? Na montagem eu tenho orgasmos múltiplos, assim, é um prazer enorme. E é muito difícil, né? São poucos, se pegar aquele último filme que eu fiz do Ato, Atalho e o Vento, são poucos momentos onde você tem isso. Então, é montadora, aquela do Mascaro e do Militão. Pô, que coisa assim, peguei 2 fulanos que fotografaram muito a cidade de São Paulo. A primeira no Militão foi difícil, porque o Militão não é como como chama o carioca lá, o francês que tem... O Ferrez tinha uma técnica, o Ferrez era muito mais fácil de fazer, porque o Militão era muito mais voluntarista, né? Ele era vou lá, ainda bem que teve ele para fotografar São Paulo, mas ele era um fulano de ir lá e fotografar, não tinha técnica. Então foi difícil juntar. Do Mascaro ele me mandou, sei lá, umas 2 ou 3 centenas de fotos, e eu achei um ponto ali, não, aqui tem uma coisa enfim, as pessoas ou estão de costas ou de lado, mas nunca olhando para a câmera, e você não vê o céu, né? O universo onde na cidade, naquela época, você via o horizonte, agora não se vê mais. A gente está no meio desse labirinto. Então foi um pouco a ideia dos dois. Mas a montagem vai se dando assim, né? Mas eu acho que se for pensar como sensação, é muito parecida, né? Tanto no filme como aqui. A alegria para mim de fazer a fotografia é que a câmera está no meu carro, estou eu lá, vou fotografar, eu saio e fotografo. Não tenho que falar com advogado, contador, aquela coisa toda. E estou conseguindo mostrar, né? São 3 anos, já fiz, essa é a terceira exposição, se contar de Paraty da Flip, que não é nem fotografia, foi aquela dos homens brancos, mas estou conseguindo mostrar. Então essa angústia, né, essa birra que de uma maneira você pegou assim da grande produção no cinema, que envolve não só a equipe ali que está mais próxima, mas envolve figuras que falam outras línguas, como contador, advogado, e todo mundo que cuida das legislações ali para você conseguir financiamento. Isso assim dialoga com uma questão histórica.
Quer dizer, o artesão ele tem o domínio pleno do seu processo e a indústria fragmenta isso em muitos gestos, né? E é o próprio conceito de alienação. Aquele cara que faz uma coisa, é muito difícil para ele ter a visão do todo. E mesmo assim, quer dizer, o que a gente pode pensar em termos de produção técnica do cinema, você domina, mas o trabalho do advogado, do contador e os legisladores todos, não. Então, eu sinto um pouco nesse seu conforto que você sente nessa passagem para a fotografia, um pouco desse embate com uma ideia de alienação que os trabalhos que envolvem burocracia sempre trazem. Mas uma outra questão que eu queria colocar diz respeito ao gesto e à performance corporal. Sei lá, o pintor, é muito claro que a imagem que ele produz responde linearmente ao gesto da mão dele, né? A mão vai para lá, a imagem, o traço vai para lá. Ou, sei lá, o funileiro, a gente reconhece que a força que ele aplica sobre a chapa de aço gera ali um deslocamento maior. Então, existe uma linearidade entre o gesto e a resposta, e o resultado que se imprime ali numa matéria. Quando a gente trabalha com máquina, a máquina cria uma certa descontinuidade desse gesto. Assim, você aperta um botão e alguma coisa acontece lá dentro, você já não reconhece a própria ideia de analogia mesmo, né? A relação já não é mais analógica, você não tem uma semelhança entre o gesto da mão e o que se produz em termos de imagem. A gente poderia até imaginar que as tecnologias digitais elas poderiam eliminar totalmente o gesto, porque as máquinas elas ficam inteligentes, elas também não dependem sequer de uma decisão humana. As máquinas produzem imagens sozinhas, assim, pelas ruas, enfim. Claro que alguém programou isso e claro que talvez o ser humano ainda seja o destinatário dessas imagens. Mas essa ideia de que as evoluções tecnológicas, elas tiram de cena, ou elas minimizam, né, ocultam, ou tornam descontínuos os gestos, isso de alguma maneira está colocado. Mas é um pouco o nosso desafio, assim, reencontrar onde é que está esse gesto, né? Então, em algumas situações, ele passa a ser reivindicado mesmo, assim, a gente, por conta da eficiência das máquinas, a gente vai ficando ocioso às vezes, e as máquinas, elas nos devolvem, elas ocupam nosso tempo com os jogos, né? E é muito claro como que os jogos vão se tornando cada vez mais imersivos, não só jogos, assim, né? A nossa relação com as máquinas, elas começam a se tornar lúdicas. Então, assim, no game isso é muito evidente, né? O joystick, que é que te permite um gesto bastante econômico, ele começa a ser substituído por interfaces mais envolventes, né? Que emulam, sei lá, um carro, uma pista de dança, ou criam ambientes, né? Fico pensando, realidade aumentada, assim, né? Ambientes realmente mais imersivos. Então, acho que a tecnologia, ela começa a trazer para dentro do seu próprio desenho o desenho desse gesto a que ela convida. Mas mesmo que ela não convide, né, a gente fica ali muito atento ao modo como se passa a imagem num tablet, né, que essas crianças aprendem muito rápido e às vezes vão lá na televisão e ficam tentando mudar de canal com um dedinho, que ela mudaria a imagem do tablet, né. A gente fica ali bastante atento ao fato de que o gesto ainda existe. E aí a minha questão é, você me falou uma coisa muito interessante. Você já deve ter fotografado com todo tipo de câmera. A gente se conhece assim pessoalmente de um hambúrguer que a gente comeu aqui perto, né? Foi uma conversa rápida, mas dali vieram boas coisas. Então, me chamou a atenção quando você me falou que a câmera se descola do corpo, né? Trabalhando aí com a Osmo, né? Com a DJI, a performance de produção da imagem ela é bastante diferente. E essa é uma atenção que não é qualquer pessoa que tem, né? A câmera fotográfica, ela foi desenhada para eliminar esse gesto. O primeiro slogan, talvez, que a fotografia produziu, né, no sentido comercial, é: você aperta o botão e nós fazemos o resto.
E eu acho que essa atenção à performance de produção da imagem, a performance corporal, é uma coisa que está presente no seu trabalho e está na outra ponta também, né? Quando você produz essas maquinarias, você não está desenhando só uma imagem, você está desenhando uma posição corporal para ver essa imagem, uma maneira de percorrer a imagem que é mais exigente do que a gente está acostumado. Eu estava contando para ele que eu vim aqui várias vezes e num dado momento eu estava no Sesc aqui do lado, eu falei, deixa eu dar uma passadinha para rever, e eu queria ver muito rapidinho, assim, mas na segunda máquina começou a me dar cãibra, porque girar toda essa imagem com uma certa velocidade não é tarefa simples. Essa pergunta assim, sobre a consciência do gesto e da performance corporal, acho que ela pode ir um pouco na direção da curadoria também, né? Desenhar uma exposição é criar um dispositivo que determina caminhos, né? Ali nas fitas de Moebius, ali do lado. Bom, essa fita, ela tem assim uma espécie de... Ela contém em si um convite ao tato, que a gente, por respeito, talvez... eu vi um vídeo que você bota a mão ali, o trabalho é seu, mas a gente é bem educado quando vai ao museu, a gente não toca. O que faz daquilo uma coreografia interessante, porque você tem que percorrer os dois lados, assim, então ela está pendurada ali na altura do olho, mas aquilo exige mais do que girar, você tem que abaixar, quase enfiar a cabeça, assim, né? Você tem que fazer esse caminho com o olho. Então a gente pode pensar, talvez, que fazer uma curadoria também é, de certa maneira, antever esse gesto. Mas conta um pouco assim, de como que isso está previsto no seu projeto, porque eu sei que essa atenção ela é bem clara na sua produção. Quer falar sobre isso antes? Posso? Bom, realmente, uma das coisas que me chama... Eu teria milhões de comentários para fazer sobre a montagem e essa relação confusa que as imagens técnicas criam hoje entre o que é o campo da fotografia, o que é o campo da imagem em movimento, mas... Falando especificamente sobre essa relação com o corpo, com o gesto, o que me chamou a atenção desde o início, quando o Marcelo me deu esse privilégio de fazer a curadoria dessa exposição, que já praticamente já tinha o seu conceito pronto, dado pelas próprias obras, era uma tensão que as obras criavam com um statement que sempre me foi muito caro, do Jonathan Crary, no Técnicas do Observador, onde, bem simplificadamente e resumidamente, ele diz que a história da fotografia é a história da expulsão do corpo de dentro do processo, no processo de produção da imagem. Se a gente pensar nas primeiras câmeras, ainda na Renascença, na câmera escura, que era uma câmera onde ninguém tinha nenhuma ambição fotográfica, eram câmeras para se pintar o que era externo, o fotógrafo, o pintor da época, ele entrava dentro da câmera, né? É incrível, é um kit pessoal, é uma cave, é enorme. Até a fotografia, ainda no final do século XIX, começo do século XX, o fotógrafo de rua, aquela cena toda da pessoa entrando, né, dentro da câmera com um pano na cabeça, aquele abraçar mesmo do processo de produção. Você tem uma imagem que é produzida para além do olho, né? E toda a evolução técnica, até porque, aí voltando de novo a Kodak, a vitória
da câmera automática é a derrota da estereoscopia, que era muito mais popular e famosa do que a imagem bidimensional. Ou seja, essa relação não só de produção da imagem que envolve o corpo para muito além do olho, ela estava em pauta no processo de recepção da imagem, na imagem técnica, nos seus primórdios. Era isso que a distanciava da pintura, até porque qualitativamente muitas vezes ela era extremamente inferior na sua capacidade de reproduzir o que estava à sua volta. Você hoje confrontar um estatuto da imagem onde tudo indica que a imagem será imersiva, eu já deixo claro assim que eu tenho um verdadeiro horror desses óculos de realidade virtual, e o que me conforta é saber que isso é um estado provisório, porque o futuro da imagem é uma imagem imersiva, lógico, não nos alienando mais ainda do que está à nossa volta, com aqueles escafandros de visualização que são um terror para pessoas como eu, que têm labirintite, ou seja, aquilo é impossível, né? Eu realmente, mas é restritivo em vários sentidos, mas conceitual e culturalmente é que o problema se coloca ali, porque ela aliena mais ainda o corpo como um todo, agora não só do processo de produção da imagem fotográfica, mas do que está essa história que você comentava no início, que a imagem ela faz sentido desde que ela dialogue com os seus companheiros, né, de viagem. Daí, ao ser surpreendida por essa produção que eu desconhecia do Marcelo, eu acompanhava a produção cinematográfica dele e toda a produção em termos dentro da cadeia e do circuito do vídeo. Uma dos primeiros atratores, um dos primeiros magnetismos foi de fato essa possibilidade de ter o corpo de volta ao processo de visualização, sem que isso condenasse as pessoas a andarem com escafandros ou de alguma maneira essa hipótese assim, sim, nós estamos caminhando para uma imagem imersiva e não necessariamente ela nos vai nos retirar do mundo. Daí a ocupação do espaço como um todo, né, que começa na Praça Sem Nome. Eu adoro essa coisa de se ter uma praça que o nome dela é sem nome, né? E eu espero que isso a USP nunca mude isso e não dê em nome de ninguém, né? Com as panorâmicas verticais, que já em si também são um processo de inversão da maneira como se olha o que está à volta, e uma imagem que pede que que nós transitemos entre elas, né, para que elas façam sentido, era a coroação dessa reflexão da imagem como um produto, como um espaço que vai muito além da relação entre não só entre o visível e o invisível, mas também entre aquilo que é dado imediatamente ao olho e o que está à nossa volta. Então, esse sim, com certeza, entre outros pontos, foi um dos que me realmente trouxe com muita força para o circuito dessa exposição. Então, essa separação de corpos foi uma coisa que me fascinou, né, nesses equipamentos novos. Por exemplo, essa foto aqui seria impossível tirar se eu não tivesse separado o corpo. Eu estava passando lá, sempre vi esses cavalos. Cavalo é um bicho carismático, né? Tem uma força, tem uma beleza, enfim, ali no meio da cidade, que é uma coisa completamente maluca, esses cavaleiros, o que eles fazem, né? E eu passei lá um dia e eu vi o guardinha, eu falei, posso fotografar? Só que eu queria colocar a câmera embaixo da perna dele. Ela está exatamente, sempre eu me confundo, mas essas duas patas, e as outras duas estão onde? E essa aqui, essas duas, é o mesmo cavalo, tem um no meio.
Eu nunca faria essa foto se eu fosse um fotógrafo com a câmera colada no corpo, né? Lá em Mariana, esse amigo meu que foi, é um fotógrafo mais, vamos dizer que usa tripé e tudo. Então em Mariana, vocês imaginem com o barro, até ele achar o horizonte, era meia hora. Aí ele deu um toquinho ali, caiu um pouquinho, acabou. Né? Essa câmerazinha Osmo é um bicho assim, não sei quem conhece, quem não conhece, é um negocinho assim. Você coloca, isso aqui é a câmera, ela acha o horizonte na hora. Então eu entrava dentro de locais, separando a separação do corpo, porque ele não entrava nunca. Né? Isso refletiu instintivamente na produção. Né? Realmente a Moebius a gente ficou brigando com essa sala para resolver. Tinha uma ideia de, vamos deixar tudo no chão. A turma vem aí, pega, que eu acho que é o ideal, você pegar ela para... Mas também... pegar no colo, virar, mexer, mas também você deixar ela assim, você tem que circular para você conhecer, que não deixa de mexer o corpo. Aqui é uma imagem estática, mas é quase um celofane do cinema, porque é estático, mas para você ver, ela está inerte, mas para decifrar você precisa mexer ela. Né? Então como se fosse fotogramas do cinema, só que não como a gente normalmente vê, que 30 frames a gente consegue ver o movimento. Então, esses cavalos deu aqui, a gente não sabia onde pôr, eu fiquei pensando, falei assim, daí me lembrou um pouco daquelas, como é que chama? Que tinha no começo da história do cinema, que as pessoas iam nos lugares, nos vaudevilles lá, que viam com moedinha, é o Nickelodeon? Me veio um pouco, Veio não, então vou fazer para sentar logo e acabou, né? E aí envolve realmente essas máquinas infernais de marcenaria. Eu tenho uma experiência como marceneiro faz uns 10 anos, que me ajuda muito, né? Porque eu posso testar e não testar. Também tive que adquirir uma máquina de impressão para ver se se não vai, enfim. Aí fica esse inferno de botõezinhos que estão à nossa volta. E as panorâmicas, como experiência imersiva, assim, na forma do diorama, né, que elas eram meio curvas, você quase entrava dentro da panorâmica. Eu nunca vi nada, assim, fico imaginando como é que era, mas o Daguerre, mesmo antes de produzir fotografias, ele era um cara assim do mundo dos espetáculos, né? Trabalhava muito com cenografia. Ele tinha lá uns dioramas e, pelo que eu já li, tinha até uns efeitos de luz assim que se moviam e parece que as pessoas às vezes passavam mal, dava vertigem, tipo a gente assim quando ia cinema 3D, né? Aquela coisa que era uma bola que você entrava dentro e chegava uma hora dava tontura. A panorâmica ela tem às vezes esse efeito de vertigem, que aqui, assim, curiosamente também tem. É quase uma vertigem de ordem conceitual, porque chega uma hora que você, ou pelo menos da maneira como eu entrei, por aquela que é mais ilusionista, né, que você fala, ok, né, ele achou um ponto ali. É um desenho de cidade possível, né? Você tem um largo e as ruas elas saem como raios. Aí você fala, ok, tem uma rua, tem outra rua. Chega uma hora que você fala, pô, mas peraí, não está cabendo isso num espaço. E nesse momento em que você entende que tem um truque ali, essa experiência ela não deixa de ser um pouco vertiginosa. Aquilo gera uma reação corporal. E lá fora, principalmente, né? Quer dizer, a panorâmica ela já é um formato com o qual a gente não está acostumado, porque a gente não tem essa extensão do olhar quando a gente percorre a cidade, mas a panorâmica na vertical, ela cria uma exigência corporal ali, né? E também por causa do vento, né? Você tem ali uma espécie de cinema eólico que devolve o movimento para a imagem não para quieta, assim, é uma experiência bastante vertiginosa. Queria pensar uma outra questão, Marcelo. A metrópole, a fotografia e o cinema são produtos assim que nascem meio sincronizados, né? São produtos dessa modernidade e insistindo um pouco nesse desejo de continuidade que
que é um jogo assim de mostrar e esconder, né? Nessas imagens que estão lá fora, em algumas das peças aqui dentro, você vai a um centro da cidade num domingo, é isso? Porque ele está absolutamente vazio, talvez ou início da manhã ou finzinho de tarde, não sei, de manhã cedinho. Que é uma maneira, talvez, de você poder resgatar essa experiência mais contínua que no dia a dia a gente não tem, porque aquilo está muito povoado de gente, assim, né? Você tem, se você vai à tarde no centro, no dia de semana, tem muita cabeça na sua frente passando. Mas ainda assim, essa experiência da continuidade, ela não existe mais na cidade, porque ela não te oferece mais distâncias para você enxergar o todo. Essa ideia eu ouvi do Nelson Brissac uma vez, eu tenho a impressão que ele estava falando um pouco sobre os marcos, né? Assim, toda cidade, quando surge, você tem lá uma torre de uma igreja, uma escultura, né? um obelisco, alguma coisa, você se perde, você olha para esse marco, você sabe para onde você tem que ir, né? O prédio do Banespa talvez já tenha cumprido esse papel numa São Paulo que já era metrópole, mas fato é que a cidade vai crescendo demais em espaços muito estreitos, porque a gente também sequer tem os bulevares que Paris ou Buenos Aires tem, assim, né, que são cidades mais planejadas, de tal maneira que mesmo com a cidade vazia, ali você se colocando diante da paisagem, essa continuidade não se resolve, você não tem distância. Mas eu fiquei transformando essa ideia numa metáfora que me leva a perguntar assim, essa necessidade de tomar distância para se relacionar com uma cidade, se a gente não poderia daí fazer uma relação com a sua saída de São Paulo, né? Porque você tem uma relação muito forte com a cidade, você trabalha ainda no centro, você circula bastante, assim, com uma agilidade, a gente procurando a nossa hamburgueria ali, é quase difícil te acompanhar caminhando pela cidade, e você mora fora de São Paulo, num lugar que mato, imagino assim, tem uma marcenaria ali, né, tem espaço, quer dizer, é uma outra relação muito diferente com a paisagem. Fiquei pensando assim, se essa saída de São Paulo tem a ver com uma necessidade de tomada de distância, inclusive para voltar a reconstituir uma relação com uma cidade caótica como São Paulo. Mas queria que você falasse um pouco, assim, da maneira possível dessas saídas e reentradas, né, no que isso muda a sua experiência com a cidade. É legal isso. Eu brinco falando assim que eu tenho um certo orgasmo quando eu vou descendo a Consolação. Que eu vejo essa igreja, o Copan que a gente não vê mais, né? Porque sempre, quer dizer, vê os pedaços do Copan com aquela tela lá que está lá há anos. Falo, nossa, que legal essa cidade. Andar por essa praça Dom José Gaspar, para mim, é um prazer infernal. Mas eu saí da cidade porque eu não conseguia dormir. Tinha um problema muito profundo com barulho, como tenho até hoje. Às vezes eu brigo com a minha mulher, vamos matar uns passarinhos aí, porque estão às horas da manhã. Então, porque não tem, na verdade, silêncio não tem lugar nenhum, né? Você está na natureza, você tem barulho de bicho, você tem. Mas, obviamente, é um barulho que lá eu consigo dormir, né? Então, eu saí faz uns 20 e tantos anos, mas eu não deixo de vir pelo menos uma vez por semana para cá. Porque eu adoro essa cidade. Eu saí, mas depende do bairro que você está, para mim é mais perto. Estou ali em Cotia, né? 21 da Raposa, são 10 quilômetros de estrada, completamente congestionada cada dia mais, mas depois eu estou aqui. Mas, que te dizer? Então, daí eu venho para o silêncio do centro de manhã, que eu adoro, né? Passear e o tirar as pessoas, acho que foi um pouco o que você falou, para ver se... Não sei para que exatamente, mas eu tirei, na verdade, hoje eu apaguei no Photoshop muitos mendigos, né? Porque é uma orla de cada vez mais, nessa situação de crise que a gente está, é uma orla. Você tem lá 200, 250, parece aquele filme de, como é que chama, de aqueles que comem os outros, os zumbis, parece, de manhã você vê zumbis, orlas de zumbis andando. E eu tirei porque, obviamente, tem uma frase do Jean-Claude, super legal, um comentário dele, que está mudando, porque depois também mudou minha reflexão. Você fotografar um mendigo, fazer um vídeo no mendigo,
na ditadura é completamente de se fazer isso hoje. Hoje tem um catálogo, uma categoria meio coitadinho, meio católica, né? Meio, olha, coitadinho desse fulano. Esse coitadinho é sempre um comentário ruim, né? Um comentário que não dá a dimensão daquele drama social. E aí eu tirei, porque sempre que você coloca, aliás, outro dia eu vi que escapou um ali, nas panorâmicas tem, e é que dá uma carga social muito forte, que na nossa história, seja da fotografia ou do cinema, é muito pesada. Isso eu sempre evitei, essa coisa do social, não sei o que e tal. Mas daí comecei a pensar que hoje tem tanto mendigo, e tem uma certa, que talvez essa ideia do Jean-Claude tem que ganhar um novo comentário, porque tem situações que você vê como pessoas que são tantos e aumentou a diversidade. Tem gente lendo na rua, tem gente, mudou, acho que a mendicância mudou de... Tem gente que você vê que o cara está ali há poucos dias, o cara está vestido ali, você sabe que só vai acordar de manhã e vai procurar um emprego, quer dizer, mudou um pouco, eu acho, essa questão. Não sei se eu respondo. Acho uma última pergunta, talvez um pouco mais para você também, Gisele, mas acho que você vai ter também o que comentar. Queria pensar um pouco o termo novas tecnologias. Eu posso contar algumas histórias assim, que o Rubens também acompanhou, quer dizer, eu o acompanhei nessas discussões. Novas tecnologias foi uma expressão muito marcante para a gente, né? E de impacto muito duradouro, porque o computador, ele rendeu, sei lá, a existência dele rendeu 30 anos de surpresas, a internet uns 10 anos, e chegou um momento assim da gente, por exemplo, pensar a grade de disciplinas que a gente tem. Eu trabalho lá com o Rubens na FAAP, né? Então, de tempos em tempos, você repensa a estrutura curricular, as disciplinas, né, que você está ali oferecendo para os alunos, e foi uma urgência de um dado momento você criar uma disciplina assim, novas tecnologias da comunicação, arte e novas tecnologias, né? E para a gente isso sempre fez muito sentido, só que chega um momento ali que você tem um aluno de 18 anos na sala, que quando você tenta explicar para o cara que você está chamando de nova tecnologia, internet, e o cara não se lembra do que é o mundo sem internet, não faz nenhum, assim, o que você está chamando de novas tecnologias? É quase assim como se, para a gente criar uma disciplina, a comunicação e a eletricidade, né? Assim, esperando arrancar alguma empolgação da plateia, né? E esse termo também, eu acho que a ideia de novas tecnologias, ele fica comprometido porque as tecnologias, elas se renovam com uma agilidade, quer dizer, nada rende 30 anos de discussão, 10 anos de surpresa, como algumas novas tecnologias, a fotografia, né? 100 anos, cinema também, né? E eu fiquei pensando assim, o que é pensar a tecnologia sem o impacto do novo? Novidades sempre tem, mas essas novidades, a gente vai ficando um pouco anestesiado para elas, porque elas são muito recorrentes. Estou te perguntando isso, assim, antes de te conhecer, Gisele, eu te vi assim como uma espécie de futuróloga, né? Alguém que está sempre ali 2 passos à frente, antecipando o que vai acontecer. E faz todo sentido, assim, quando eu comecei a te ler e depois te conheci pessoalmente, é inevitável para a gente, assim, querer olhar para o futuro, mas também através da história, né? Olhar para trás e fazer conexões. E eu sinto que a gente vive hoje um momento de muita liberdade, de ir nessas direções temporais distintas, né? De juntar coisas que a gente projeta para o futuro e coisas que a gente reconhece do passado. Você fala no seu texto assim que tem aqui uma experiência de pré-cinema e pós-cinema, né? Quer dizer, a gente hoje, passado um pouco essa empolgação, a tecnologia pensada para além do impacto dessa necessidade do novo, ela permite a gente olhar de outras maneiras, e eu acho que isso está presente nesse trabalho, assim, quer dizer, não há entre a idade dessas tecnologias. Eu acho que essa é uma liberdade
os artistas que produzem nesse momento, eles conquistaram, assim, né, não ter obrigação de dizer o que vem pela frente, né, de poder olhar para trás, de resgatar velhas tecnologias, traquitanas artesanais, a madeira, e ainda assim colocar questões sobre o futuro do cinema, da fotografia. Então, queria te convidar um pouco a pensar ainda é possível falar em novas tecnologias? O que é a tecnologia fora do impacto do novo? O que se conquista quando se liberta disso? Bom, eu tenho vários textos e eu já te comprei muitas brigas por ter sempre insistido que não existe novas mídias, né? Toda mídia, quando aparece, ela é nova. E conforme as tecnologias vão avançando, essa categoria do novo termina muito antes do que se imaginava, né? Então, essa é uma terminologia que satisfaz muito a indústria, especialmente a indústria da informática, que vive de uma doença, assim, uma espécie de modernismo mal interpretado, aonde ela precisa reinventar a si mesma o tempo todo, nem que seja para repetir os erros que ela mesma já fez, né? Então, não acredito que esse estatuto de novas tecnologias ele resista paradoxalmente ao tempo. Acho que cada vez mais, e é como você falou hoje, nós convivemos com uma geração que não afina com essa definição, porque simplesmente aquilo é o horizonte cultural em que elas nasceram. Acho que dos meus ensaios últimos sobre tecnologia mais relacionados a esse tema era justamente o fim do virtual, né? Assim, que nós fizemos o download da internet, assim, acho que não tem mais sentido nem nós falarmos em cultura digital. A cultura foi digitalizada. Ela é o nosso horizonte, é a nossa contemporaneidade, da mesma maneira. E eu gostei quando você falou comunicação e eletricidade, porque o exemplo que eu sempre dou em sala de aula é a única coisa que justifica nós ainda falarmos de mídias digitais é a sua precariedade, porque é isso que diferencia as mídias digitais da elétrica e da imprensa, né? Tanto é que você não chega em casa e comenta: nossa, hoje a Eletropaulo estava um inferno, ela oscilou o dia inteiro. Você só percebe que há algum problema na eletricidade quando acontece uma coisa que é cada vez mais rara, quando ela não funciona. Por quê? Porque é uma tecnologia extremamente bem resolvida, e é por isso que ninguém discute a eletricidade e seu papel na nossa vida. Simplesmente nós não vivemos sem ela, tanto que é um pânico quando a eletricidade, né, falha, né, os blackouts, que são curtíssimos, mas já é assim o pesadelo. A precariedade das mídias digitais faz com que elas sejam muito presentes. Elas têm algo que aí sim me parece um ganho e que nos coloca, talvez de forma muito intrigante, em diálogo com um dos períodos mais interessantes em termos das relações entre arte, ciência e tecnologia não técnica, que é a Renascença, né, onde esses limites eles são muito difusos, né, porque o que está em pauta é um outro processo de conhecimento mediado por instrumentos que já não são mais os limites humanos, né? Não é à toa que as lentes aparecem na Renascença. É um pouco incrível, não sei se, eu adoro história da ciência, assim, não sei se alguém já viu o tipo de lente que o Galileu usou
que é um fundo de garrafa, daquelas, para quem é da minha geração, igual da Água Pilar. Um negócio dessa grossura, verde. Fala, como? Eu acho que ele imaginou o que ele descreveu, que ele viu. Mas você tem essa relação um pouco mais fluida entre as disciplinas, né? Assim, só para arrematar, quando o Leonardo da Vinci apareceu na corte do Urbino, ele não falou, eu sou o cara que vai pintar a Mona Lisa e vai criar um divisor de águas na história da humanidade. Ele timidamente se apresentou como um engenheiro que ia fazer o aqueduto da cidade, que era o que ele sabia fazer. Disco voador já é o que ele gostaria de ter feito, né? Mas daí você vê que essa é uma relação muito mais complexa entre a tecnologia propriamente dita, que do meu ponto de vista é criação de conhecimento, e a técnica, que é instrumental. E, de certa forma, essa exposição coloca isso num dos seus planos mais interessantes, né? O Marcelo tem essa postura, e isso é um elogio, de um artista renascentista, né? Assim, do móvel que sustenta os papiros, que algumas pessoas já definiram como quinolivros, né? Porque eles estão nesse espaço entre a impressão dessas imagens, a produção dessas imagens, tudo passa por ele. E esse tudo passa não é um ato narcisista, é essa capacidade de transitar entre diversas esferas da produção do conhecimento, que passa necessariamente por tecnologias específicas, cada uma em sua potência, né? Da marcenaria à impressão, às relações com os dispositivos contemporâneos, né? Do drone, a impressão sublimada lá fora. E isso é algo que me interessa cada vez mais, em detrimento das arqueologias midiáticas ou da ideia de que ainda se possa falar em novas mídias, né? Esse é um termo muito traiçoeiro. Novo é novo enquanto ele aparecer. E o que menos importa, talvez, é quando apareceu, e sim como fez. E isso é um mérito talvez do pensamento tecnológico, né? Esse modus operandi. E fala você, Marcelo, porque suas ferramentas são o Photoshop e o Formão, né? Assim, elas têm uma extensão. Fala um pouco da madeira. A gente do Formão ao Photoshop e bidirecionalmente. E a gente descobriu que a gente tem uma coisa que a gente tem em comum, além do encantamento pela fotografia, é a marcenaria, assim, né? A gente tem retornado ao Formão, né? Mais do que de umas gerações anteriores. Ronaldo, no nosso primeiro encontro a gente gostou de hambúrguer, de doce, eu sei que você gosta de carne, doce é marceneiro. Eu falei, bom, vai dar um bom encontro aí. Essa coisa das mídias é legal você falar isso, essa noção de que não tem, porque tem inclusive alguns, eu lembro do CD-ROM, não pegou. Nada mais velho do que um CD-ROM. E não pegou o CD-ROM, né? Foi lá, todo mundo, o disco laser, isso é demais, essa... E tem uma biblioteca. Eu tenho um que não funciona mais, o aparelho, o Arlindão. Eu pesquisei vários lá no dele. Mas aí tem uns que não pegam. Mas o que eu ia falar que eu esqueci? Formão. Não, do formão. É madeira. Eu encanei com essa peroba rosa aí, que dá um trabalho infernal, porque ela é madeira de demolição, vem cheia de prego e... Enfim, mas é um doce, ela está na maioria das casas paulistanas, né, que os telhados são todos, quando não o chão também. E, enfim, é uma relação que eu falo libidinosa que eu tenho com o cheiro da madeira, você bota lá um... Eu lembrei de uma história, citou ali no Machado, além do vídeo laser, né? O Arlindo Machado tem um livro chamado Fim do Livro, que ele publicou em CD-ROM.
Ele não está defendendo de maneira alguma o fim do livro, ele está percebendo. Ele discute muito. O Mallarmé tem um livro chamado O Livro, que é um projeto inacabado. Ele gostaria assim que fosse um livro que contivesse infinitos livros, né? E o Arlindo Machado diz que ele não tinha material para fazer esse livro dar certo. Ele morreu quebrando a cabeça com aquilo, deixou um monte de equações, estudos, gráficos e uns fragmentos de textos. E o Arlindo Machado imagina assim, ele estava ansiando por tecnologias que não estavam disponíveis. E um pouco a partir disso ele vai pensar como que essas tecnologias que vão surgindo vão respondendo de forma mais ampla a certas necessidades de quem quer publicar. E ele está lá discutindo o fim do livro, mas tem a ironia do destino. Esse livro ele está publicado, é um livro eletrônico publicado num disquete de 5 1/4, aquela bolachona. Então o livro está aí ainda, né, sobrevivendo, e o fim do livro, a gente não consegue abrir mais. Eu tenho ele em casa, gostaria de voltar a ele, não sei se alguém tiver ali um dispositivo para ler bolachão, eu queria voltar ao livro, o fim do livro, né? Então é uma ironia do destino curiosa. Eu lembro que a ideia do papiro teve uma evolução, né? O primeiro, porque eu preciso mostrar a foto panorâmica, eu adoro panorâmica, é lindo, mas é um bicho desse tamanho. Aí a primeira peça que eu fiz foi uma caixa de madeira, onde você abria o acrílico e ia virando as panorâmicas. Que era um objeto interessante, era mais sedutor, mas não era um trambolho, né? Não deixava de ser um trambolho, desse tamanho, e tinha esse gesto. Aí, essa ideia surgiu, eu estava vendo uma palestra do Lourenço Mami, junto com o Zé Miguel Vinícius, sobre o fim do disco de vinil. E para falar do fim do disco de vinil, o Mami vai lá para a história do livro e fala que o disco tudo bem, a gente continua ouvindo hoje apertando o Spotify, né? Mudou do vinil, CD, enfim, teve várias formas, mas continua. Mas que o livro é um bicho difícil de você acabar, porque tem uma coisa milenar do virar a página, né? Esse gesto milenar de se virar a página, que é uma coisa que quase está no nosso código genético. E no meio disso, aí ele começou a falar disso, falou do papiro, ficou papiro resolveu o meu problema das panorâmicas, né, de mostrar sem virar um trambolho, de virar uma coisa mais, enfim. Acho que a gente pode abrir para perguntas. Tá. De outro gesto, por enquanto, boa noite. Eu queria voltar um pouco na questão do gesto e do corpo, porque sempre que, assim, as coisas que eu consegui acompanhar na tua obra até hoje, para mim são muito coreográficas, assim. E hoje a minha sensação era a mesma. Eu também tive muita vontade de tocar nas peças de lá, também não toquei por educação, mas a minha vontade era de entrar, de poder interferir naquilo de alguma forma. E aqui, para mim, também tinha essa coisa, né, da posição, eu estou de saia aí nesse espaço, então como eu sento, porque eu não vou sentar assim. Então, toda uma negociação com a obra também, de como eu vou ver isso, aí tentei em pé, mas aí também vai cansando, né, enfim. Toda uma relação corporal de também me colocar em estado de dança enquanto eu estou lidando com isso, né, e também a dramaturgia que eu construo dependendo do caminho que eu faço entre as obras, assim. E para mim também tem a coisa do som, né? Porque quando a gente vira, também tem um som do papel, também tem um som da madeira, né? Enfim. Então, para mim, é toda uma relação coreográfica mesmo que se estabelece. E aí eu queria te perguntar, e nas tuas obras cinematográficas também, assim. Então, eu queria te perguntar como que é isso, assim, por que esse protagonismo do corpo, assim? Como que você chega nesse protagonismo do corpo, que não é só na tua produção, mas eu acho que no modo como a gente também reage a ela, né? Como que você chega nisso, sabe? Não saberia te dizer.
Não saberia te dizer. Eu fico contente com essa constatação que você fala, com esses gestos, com essa quase dança em volta da obra. Acho que é bacana. Mas eu não saberia dizer, não tenho uma fórmula para isso. É uma coisa que eu penso assim, a montagem ela é uma experiência de choque, assim, né? A gente, o cinema de luz apagada, com as suas passagens muito suaves, é feito para você esquecer do seu entorno, esquecer que você existe, né? O Benjamin já falava isso, assim, quer dizer, o Flaner, que eu não sei se é uma figura possível ainda, né? A cidade pela qual Baudelaire transitava é diferente da nossa cidade, mas o Flaner é aquele cara que ainda se permite ter a percepção ativada a partir de uns esbarrões que ele dá, de uns personagens que ele cruza, né? Então, assim, esse pequeno choque, né? Esse encostão que você dá quando anda com alguém, é o que resta de possibilidade da experiência. E quando o Benjamin fala da montagem, para ele o corte, a interrupção é importante de ser percebida, né? Enfim, ele conheceu muito bem o cinema, conheceu muito bem a atividade da montagem, mas eu tenho a impressão que ele quase reivindica um pouco a ideia de que você perceba o funcionamento daquilo. Ele vê algo de libertador, assim, de emancipador, porque o cinema e a fotografia têm algo a ensinar sobre o mundo da técnica, e a técnica estabelece certas relações de poder, e ele imagina, assim, todo mundo fazendo cinema, o proletariado, né? A câmera fotográfica na mão de todo mundo, e ele acha que a montagem, ela traz a consciência que a indústria não permite, né? De você perceber onde é que se dá a junção entre as peças. O trabalhador, ele é alienado desse processo, e talvez o cinema permita você enxergar como é que se dá essas junções. Então eu acho assim, os seus filmes, quase que, talvez não só metaforicamente, ele tem um impacto corporal, assim, ele provoca alguns pulos na cadeira, porque existe o tranco, né? Existe o solavanco, que é o mesmo solavanco de você estar andando assim, no mundo da lua, pela rua, e levar um esbarrão e perceber uma fisionomia, perceber que tem uma paisagem, a gente precisa ser acordado pelo tranco, né? São filmes de trancos que eu acho que provocam reações corporais efetivamente, assim, mais do que metaforicamente. Só um parênteses, é um desespero hoje porque a câmera está na mão de todo mundo e não aconteceu nada, né, de muito revolucionário. Não. Nesse sentido que ele achava, né, que ia ser uma libertação e tal, está na mão de todo mundo, né, olhando mais para si do que para o outro, na verdade, né. Mas a montagem, sim, ele respondeu. Acho que a montagem é a questão, a montagem dos materiais para fazer, a montagem, o tempo que eu gasto nessa junção, né? Que aí, acho que é a montagem. Ele respondeu. Eu queria fazer duas observações. Quer dizer, na sequência sobre São Paulo, principalmente, a impressão que eu tive é assim, tem um verso de um dos poemas do Mário de Andrade, que ele fala que São Paulo não cabe numa fotografia, move-se num filme. Então, acho que em vários momentos aqui eu senti esse movimento, né? Quer dizer, você não conseguiu, quer dizer, você não se satisfaz com uma imagem, mas com uma pluralidade de imagens. Essa é uma observação. E a segunda observação é até que ponto você pensou que o seu objeto, ou se você pensou, que ele é metalinguístico por natureza. Porque diante das conversas eu fiquei olhando, que me veio agora essa ideia, e você montou a sua imagem como? Se você olhar para o seu objeto, ele é um tripé. Ele é um tripé. E o tripé chama o tripé cavalo. O tripé sustenta uma câmera. E a câmera
registra uma imagem ou uma sequência de imagem. Então, eu não sei se há um pensamento metalinguístico nisso, né, intencional ou não. Só queria colocar essas duas observações. Obrigado, são excelentes observações, mas não tenho. Não tenho. Inicialmente não era um tripé, era um quadripé, mas começou a dar confusão, eu mesmo tropeçando. Minha mulher falou, todo mundo vai cair, vai dar processo. Não sei, falei, tá bom, vou fazer um tripé, mas tem que ser gordo. Daí peguei um... Mas acho que tem a ver, obrigado, são bem interessantes as duas. Acho que tem a ver, sim. Só uma coisa, às vezes, a obra, às vezes, ela é um projeto, mas às vezes ela é sintoma também, né? Assim, tem coisas que acontecem e não a revelia, mas assim, através, né, por meio do artista. E eu não sei, assim, quando você produziu esses objetos, se você tinha consciência de quanta coisa da história da fotografia do cinema está embutida ali, né? Essa ideia do papiro, você contou ali, isso foi um start, né? Mas você tem muitas referências à história do cinema e da fotografia. O tripé é uma delas, né? Então, às vezes, sim, o pensamento acumula, capta referências e essas referências elas transbordam de uma maneira sintomática, assim, né? Independente de você ter desenhado e planejado isso. Então, O tripé foi meio urgência. O tripé não existia antes dessa exposição. Eu tinha o papiro feito, daí tínhamos que fazer aqui esse espaço maravilhoso da Maria Antônia. Aliás, devo agradecer coisas que eu não fiz no começo, que foram muito generosos, estão sendo, está sendo uma relação ótima. E aí tinha que ver uma solução para fazer isso. A gente pensou na ideia, não, eles têm umas mesas lá, falando de jeito nenhum. Daí eu pensei, mas na parede ele não é legal. Porque na parede ele fica numa situação assim e... Você pode ver na parede, mas ele não mas precisava até nessa situação de ver. Daí eu até fiz um papiro que ele já vinha meio num tripé, mas era um trambolho maior que esse, e aí acabou surgindo essa. Mas daí acho que é sintoma mesmo, é o histórico, né, de referências. Alô? Mais do que um tripé fotográfico, que ele me parece mais falando em novas tecnologias e tecnologias novas, né? Como esse trabalho todo, ele é um pé mais para trás do que pretendendo ser algo novidadeiro e vanguardista. Ele é um cavalete de pintura, só que é um cavalete onde a gente olha para baixo, como acontece naquelas grandes bibliotecas antigas, onde a gente precisa daquela... mesmo que tenha mesão, num espaço de pé direito imenso e tudo mais, onde o sujeito está fazendo a sua pesquisa, é um local focado, ele tem uma luz só para ele e tudo mais, lembra muito mais esse stand de leitura, ou seja, nós estamos falando de linguagem verbal, nós estamos falando de algo muito mais íntimo e introspectivo do que a experiência moderna da fotografia contemporânea, né? Onde compartilhar é mais importante que produzir, né? É algo mais entrando mais para o consumidor de imagens do que para festejar o produtor da imagem, né? Isso foi, na verdade, não sei se vocês lembram, que eu lembrei quando foi, e se for o nome da rosa, aqueles mesões com a coisa assim, primeira coisa eu vou fazer umas mesas, que pegar a mesa, daí fazer aquela, não vai dar um trabalho, deixa eu pensar alguma coisa melhor. Mas foi um pouco essa leitura. As duas panorâmicas horizontais que tem nessa sala aqui, uma delas é um olho que tem num eixo uma varredura, que é essa imagem aqui, e esses outros trabalhos aqui onde você tem essas costuras artificialmente produzidas na edição de imagem, né? Você falou bem no início sobre as duas forças que estariam agindo aqui.
nesse tipo de imagem aqui, eu vejo apenas a força centrífuga e de uma maneira muito divertida. Ela tem esse olhar da ciência renascentista do ponto de fuga, só que ela tem 4 pontos de fuga, para você se distrair na imagem, ao invés de você concentrar a imagem. E a força centrípeta, você fala, claro, dessas horizontais dos objetos, mas eu acho que não chamam, elas são, na imagem, bidimensional, elas não te jogam para fora da imagem, como você quis insinuar, quando você quis exemplificar a força centrípeta aí, né? Porque o que acontece aqui, a sua câmera, em primeiro lugar, ela, se não me engano, não tenho certeza da tecnologia dela, ela na verdade é uma filmadora disfarçada de câmera still. Ela faz fotos em 30 frames, filma em 30 frames, escolhe algumas e resolve costurar as melhores para produzir Não é isso? Não. É uma câmera de fotografia, é uma câmera porque ela é as duas. Ela pode ser de foto ou de filme. Mas ela metralha em que velocidade? Não, ela metralha, não metralha, ela tira 8 fotos. Ela está aqui, tá. Aí a bolinha vai girando 8 vezes no horizonte e depois essas fotos, ela te dá um preview no celular, mas ela monta em alta com toda a resolução de fotografia mesmo, ela vem em RAW para todos os controles no Photoshop. E aí dá sim. Bom, isso que você falou tem tudo a ver, são vários pontos de fuga, porque esse truque que é você planificar uma situação 3D, você cria naturalmente esse excesso de pontos de fuga. Eu imagino que a tecnologia seria essa, porque as câmeras comuns que a gente utiliza, elas metralham, e como elas usam um modo de filmagem, que é daí diminuir o tamanho do arquivo, então elas fazem os 30 frames e aí escolhem. O que aconteceu agora, que é um dos projetos que eu estou desenvolvendo, é que algumas vezes ela erra. Ela não consegue juntar, ela vai os pixels, porque ela tem as referências horizontais ou de cores. E aí, eu fiz uma foto que dá até medo dessa foto, que foi daquele prédio que pegou fogo ali na... eu tenho uma foto de 2 anos antes daquilo, que domingão, tá pouca gente na cidade, eu me divirto com o drone, né? Agora nem tanto, porque agora precisa de 1000 licenças, enfim. Mas naquela época estava uma festa, eu falei, vai acabar. Mas naquela época que podia a festa. Aí eu falei, tá bom. Já que eu posso fazer a panorâmica na horizontal, ingênuo, sem saber ainda do que era um ponto nodal, eu falei, eu vou fazer na vertical. E fui andando naquilo ali, e falei, chego em casa, boto lá no Photoshop e monto. Não montou nada, o prédio ficou no chão, completamente torto, cheio uma foto. Eu derrubei aquele prédio 2 anos antes do fogo. E aí eu comecei a brincar com isso. Tem outras fotos que eu falei, já que vamos brincar com o ponto nodal na horizontal também. Então eu pego, por exemplo, o drone está aqui, porque os drones é incrível a tecnologia. No Ceará, que é vento de 50, 60 km por hora, ele fica paradinho lá. Ele não sai. Mas daí você começa a brincar de mudar o ponto nodal propositalmente, para dar uns... Fica interessante. Aí é reforçar o erro, ponto de pixel de fuga, não é mais ponto de fuga, é pixel de fuga. Então, como esse aparelho é um dispositivo que só te permite fotografar direitinho, ou seja, com alinhamento vertical corrigido, a gente não consegue ter essa energia, essa força centrípeta acontecendo aqui. Diferente do que acontece nessas montagens aqui, onde cada panorâmica tem a seu ponto, seu alinhamento, né? Só que você está juntando vários que tem um plano vertical diferente. Então, quando você vê elas na sequência, é que você vai ser jogado para cima e para baixo. Porque é como se a gente olhasse essa imagem apontada para baixo, daí os pontos de fuga jogam para baixo, teu olhar vai para fora, essa é a força centrípeta. Se essa câmera estivesse olhando para cima, os pontos de fuga estariam para fora da imagem, para cima, e teu olhar olharia para cima, né? Essas imagens que estão aqui, acontece isso não dentro de cada imagem, acontece na soma de toda essa imagem, ou seja, elas agregam esse sentido de perda do horizonte pela costura artificial entre elas, né?
Eu acho que isso acontece, claro, que não foi proposital, mas eu acho que isso que você está buscando da força centrípeta aqui, ela acontece aqui, nesse trabalho aqui, visto em conjunto, né? O que eu penso assim, nessa montagem aqui é muito bonitinha e tal, lembra várias coisas, quer dizer, ele já começou por lembrar, antes de você construir isso, as pessoas já te lembraram do papiro, então daí, em função disso, você construiu uma caixa, um casulo para essa ideia do papiro, né? Mas por que a folha ela tem que ser enrolada? Qual é o ganho disso exatamente? Porque isso são imagens horizontais, portanto, poderiam estar na parede, mesmo as de 8 metros, nessas paredes aqui. Aqui você tem a limitação dos 3 metros do pé direito, apenas isso. Mas essas imagens são horizontais, elas poderiam estar na parede. O que agrega o valor? Elas estarem enroladas e fazer a pessoa fazer esse esforço físico de andar com elas para poder andar, né? Já tem reclamações? Então, não, eu fiz, vai dar processo daqui a pouco. Não, eu fiz em Portugal, por exemplo, tinha um museu lá e eu insisti, eles gostaram do papel. Eu falei, não dá para fazer porque está muito barato hoje, né? A tecnologia tem essa coisa de baratear. Então, uma impressão de 30 metros em tecido, sabe quanto custou todos aqueles 100 metros impressos lá fora? R$1.000 e poucos. Né? Então, essa impressão custava isso, eu botei fora do museu. E tem o deslocamento também, que você tem que ir andando nela inteira, aí é o corpo inteiro para você entender, né? Mas para mim não tem, é como a Moebius. O meu sonho é conseguir um material, ainda não consegui na minha pesquisa, de fazer a Moebius que você entre dentro dela. Ela teria que ter uns 3 metros para você passar no meio dela e daí você não vai, enfim, outros problemas, você não vê umas partes dela, mas tudo bem. Mas o material não conseguia ainda, porque aquelas placas pé só tem de 6 metros. Eu precisaria no mínimo uma placa de 18 metros para fazer ela girar. Por falar em tamanho, eu tinha esquecido, os fotógrafos profissionais hoje, eles trabalham com papel pré-cortado. Esse papel contínuo é coisa de uma tecnologia já superada, né? Que é o papel de bobina, que é na impressora automática, das impressoras automáticas antigas, né? Ou seja, isso é uma tecnologia de impressão fotográfica que já não pertence ao século XXI, né? Achei interessante que isso voltou aqui, no trabalho. Não, mas tem também o Fine Art, a turma faz tudo em papel bobinado, né? A impressão vem tudo em bobina. Porque ainda bem. Para poder permitir os tamanhos maiores que 1,5 metro, né? Que em geral é a mídia comercial, não a da fotografia profissional, né? São bobinas essa de raiz. O meu medo era o meu medo no começo da pesquisa é o papel rasgar. Mas é incrível a fibra desse rice paper. É poliéster. É rice paper, é um papel de arroz japonês, a honey miller é caríssimo. Você espreme o que você quiser e faz a força que você quiser que ela não rasga. Incrível. Uma experiência que eu acho que também responde um pouco a sua questão, né, da relação com a panorâmica. Para mim são dois pontos de vista, não só coreográfico, que eu acho que ela colocou muito bem, isso existe mesmo, mas quando a gente tem a panorâmica na parede e a questão do deslocamento, né, ele existe, mas principalmente, vou chamar de aparelho, os aparelhos das máquinas, ele é muito intimista, né, e inverte completamente essa relação de grandiosidade, de escala que uma panorâmica, a princípio, quando ela é gerada, seria a primeira forma de exposição dela, né? E eu achei isso incrível, porque traz para a intimidade, não só por todas as questões de papiros, que são questões também da história, mas o girar, ele é muito intimista e a construção da imagem, né? E aí falando de montagem, ela também é pela memória, porque a gente tem isso, você tem uma brincadeira de visibilidade e invisibilidade, e não necessariamente eu construo a imagem continuadamente. Pode ser que alguns pontos, e foi o que aconteceu em algumas, elas ficaram mais evidentes e, na verdade, eu criava relações com fragmentos e não necessariamente contínuo.
Então, eu estou contando um pouco da minha experiência, que eu acho que também responde um pouco o que ele coloca, que são dois pontos de vista e relações completamente diferentes. Quando a imagem está na parede e o meu deslocamento, o meu afastamento, e quando eu estou sentada, porque a imagem é dada, né, quando ela está aqui. E quando Você tem toda a razão. Eu construo também pela memória. Essa experiência da memória é tipo sair de um filme que ficam fragmentos daquele filme. Exato. Que você vai lembrando e vai juntando com outras coisas. Né? E essa intimidade, e aí é imersiva, né? Enfim, não, e te coloca também no seu corpo enquanto presença. Enfim, é um pouco para contar a minha experiência na exposição mesmo, e aí a fita de Moebius, que é outra relação do corpo, que daí já é mais coreográfica. Enfim, é só colocar minha posição, que é um pouco diferente, talvez, da que ele colocou. É uma experiência cognitiva. Sim. Isso falou... Não, isso tem uma coisa super bacana, que é o tempo que as pessoas estão dedicando aqui dentro, que hoje em dia, né, os guardas me contam, veio uma senhora aí, ficou 1h30, as duas, e sorriam, e vinham, e não sei o quê, e estão ficando bastante tempo. E a coisa que a Gisele falou da inteligência coletiva, que essa realmente foi vamos dizer assim, a peça que fez mais sucesso. A gente achava que ia ser essa ou lá fora, né, como... curador e artista discutindo, não sei o que, aquilo lá. E o que despertou mais interesse foi realmente essa coisa. E acho que tem a ver com isso que você falou. Para mim também é uma questão de tempo aqui, né? Porque eu não sei, a coisa da vertigem que você falou, aqui, por exemplo, eu resolvi passar mais rápido, eu terminei super enjoado. Não, teve experiência de pessoas enjoando, e daí falou, não, peraí, eu tenho tempo, eu estou aqui numa exposição, posso. A Maria Taquel me falou que veio com uma amiga aí, que a amiga começou a ficar enjoada, e não queria mais. Eu falei, calma, a gente tem tempo, não tem tempo. Daí viu, tranquilo. Quando você cansa, você precisa se demorar mais, às vezes, porque o seu corpo não está dando conta mais, então está muito difícil esse tempo, né, se demorar mais ali. É outra relação. Queria fazer uma pergunta, não sei, eu cheguei um pouco tarde, não sei se já foi dito, mas é uma curiosidade do ponto de vista da criação, se você se inspirou, teve conhecimento ou alguma coisa parecida com os moving panoramas, que eram justamente esses objetos desenrolar. Eu vi no texto aqui da curadoria a respeito desses instrumentos pré-cinematográficos. Queria saber se você tinha isso ou realmente surgiu da sua cabeça a criação desses aparatos. Não, quando falei foi numa palestra do Mami, né, que ele falando da história dos livros, do gesto, daí falou dos papiros. Dos papiros. É incrível essa coisa de história, como os judeus têm uma relação assim com isso por causa da Torá, né? Eu fui fazer uma exposição numa daquelas feirinhas lá do MS, e uma hora eu falei, não, você vai sentar aqui e me explicar o que é Torá, porque todo mundo fala, é Torá, é Torá, é Torá. E aí você me explicou 53 lições, são reinterpretadas, quer dizer, aí é um pouco a experiência histórica, né, de vida dos judeus que têm já uma ligação muito forte com isso, né? Além da nossa experiência histórica de humanidade, enfim, Então você não tem essa inspiração desses moving panoramas que, só para dar um exemplo, que descrevia, sei lá, a descida do rio Mississippi em 23 quadros, 28, às vezes pinturas de centenas de metros, era tamanho público. E tinha essa coisa que é muito bem trabalhada, eu posso estar me repetindo, desculpa por ter chegado atrasado, mas que é a junção, os limites entre uma cena e outra, o jeito que você coloca de maneira muito, que passa natural, né? Eu lembro, na verdade, com boa memória, ela sempre mente, né? Eu não lembro se eu vivi isso ou se uma coisa, mas eu lembro, que não sei se, não, pode ser que eu esteja mentindo, tá? Mas eu acho que no ginásio os professores tinham um mapa mundi. Agora não sei se é verdade ou se eu vi uma foto disso, mas tinha um mapa mundi que você girava. E tipo... É mentira ou verdade? Aquilo que ele
Não, era na sala de aula que tinha vamos supor, finge que tem isso aqui. Só que enorme de enrolar de um lado e de outro, mas acho que é papo furado, deve ser da minha avó isso. Não, mas tinha, que existiu esse bicho, eu sei que tinha, porque até na SMS uma mulher falou que era professora, eu fazia isso, não sei o quê. Aí alguns artistas, pintores falam, eu faço isso com... Parece que tem... Eu estudei no primário na escola Batista, lá em Perdido, e tinha uma coisa assim, um painel, eu adorava as aulas de religião, assim, o cara subia lá no palco, e aí tinha um painel que ele girava, então tinha um estresse. Tá vendo que eu não sou tão mentiroso assim? Acho que esse formato é uma coisa muito bacana, né? Essa coisa do movimento, de dar ao movimento uma coisa meio Inerte, O cinema acabou dividindo, né, em duas linguagens diferentes. Eu me lembro, quando eu entrei na ECA, uma das perguntas técnicas que tinha era a diferença entre um traveling e um panorama. E aqui a gente tem um movimento de traveling dentro de um dispositivo panorâmico. Ele acabou bifurcando essas duas terminologias, né? Porque ele vai focando o nosso olhar e a gente tem uma percepção de um traveling mesmo, né? E não de um panorama 360 graus. É curioso que a Bíblia conta uma história linear, lógica, de gente que nasce, cresce e morre, e ela é feita de folhas avulsas, né? E a Torá, que não é nada disso, é um rolo que você é obrigado a ler numa sequência. Imagina, né? Vou pro fim. São tecnologias pensadas totalmente. Outras raciocínios. Mas a Torá, pelo que eu entendi, que essa moça que me explicou, que eu falei, me explica esse troço. Ela falou que cada vez são chamados os fiéis, são escolhidos, né, pelo, como chama o padre? O rabino, escolhe e fala assim, olha, na próxima você que vai discutir tal e tal assunto. Então ela é reinterpretada. O Peter Paul Pilberg me falou que é uma mentira, que não acontece nada disso. Então, vai ver que acontece em algumas igrejas, outras não. Mas que tem que se reinterpretar aquilo que foi dito. Que tem um texto X lá e que um fiel vai lá e reinterpreta e dá uma outra, que é um super interessante, né? Porque cada pessoa vai... Mas, na verdade, o próprio Arlindo tem um texto que ele discute a questão do livro, não sei direito se é esse texto. No Máquina Imaginária. E ele coloca a ideia de que todos os livros, lá atrás, todos os livros eram assim. E veio o códice. O códice é o momento que se rompe e corta as páginas. Isso foi a primeira grande revolução do livro. Então a Bíblia também era. Gira. Né? Depois, todos os livros eram. A hora que veio, alguém falou, vamos cortar. Aí isso, imagina, né? Porque daí você podia transportar, você podia andar pelo livro de forma completamente distinta ao livro Papiros. Né? Então, do Papiros ao Códice, tem aí um aprendizado interessante. E quando surge o Códice, surge a paginação. E aí é a outra história. As últimas descobertas do Mar Morto, aqueles textos do Jacos, foram execuções. É que são pedacinhos, são manuscritos, estragar muito mais rapidamente. Tem trechos, né? Esse formato com essa manivela é que é particular da Torá, não o rolo. Né? Não, antes tudo era, porque não tinha corte até o códex, depois... E o próprio Mas o dispositivo com essa coisinha que foi feito numa bobina de papel. Quê? O livro do On the Road. O Jack Kerouac, sim, que ele era Kerouac contínuo. ele tenta recuperar dentro daquele livro a história do próprio livro, que é ele escreveu o livro num livro. Agora, existe uma diferença, obviamente, entre o livro e outras formas de texto. O cara quer publicar uma nota ali, ele escreve num papel e põe na parede. Acho que o que o Rubens está colocando, essa ideia que está lá no Arlindo,
é que a ideia do livro, texto de maior extensão, num primeiro momento ela foi pensada como escrita contínua. É claro que se você precisasse mandar um recado, você tem outras você pode escrever em folhas menores. Estou imaginando aqui. A questão diz respeito àquilo que antecede ao livro, especificamente, que é uma escrita mais extensa. É isso. Obrigado, gente.